Pai do Senhor a todos, we shall behold him face to face, nós o veremos face a face. Nós vamos falar aqui um pouco sobre ressurreição, vida eterna ou morte eterna. Tem uma coleção aqui, antológica de textos bíblicos, para embasar aqui algumas afirmações para nos mantermos somente dentro daquilo que é o campo bíblico e anular aquilo que vem da tradição, mesmo da tradição cristã, de séculos atrás, mas muitas delas, infelizmente, não têm base bíblica e que então as tornam heresias. E ao pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Eclesiastes 12:7, lá no livro do Gênesis, capítulo 1 e 2, o Senhor fala sobre a criação do homem, mais especificamente no capítulo 2, mostra como nós viemos do pó da terra, e Deus ali, ele sopra o fôlego da vida nas narinas do nosso primeiro pai, Adão, e assim também nós temos este fôlego da vida, o Espírito de Deus. Alguns dizem que é a alma que Deus colocou no homem, porque até então ele era, desculpa a expressão, um montinho de barro, mas muito bem feito. É impossível de ser reproduzido, mas Deus ali, ele deu vida àquela estrutura que ele havia feito, e que até hoje intriga os cientistas. Então, ao pó voltará. Jó também diz que Deus deu, Deus também tira. Ana também louvou ao Senhor no seu cântico. Ela diz que Deus é aquele que tira a vida e a dá. Tudo está no plano de Deus, tudo no projeto de Deus. 1 Coríntios 15:21, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. A morte veio por um homem, Adão, o primeiro Adão. Mas Cristo, o segundo Adão, na sua morte, na sua ressurreição, a todos aqueles que creem no seu sacrifício e o têm como seu único e suficiente Salvador, também podem crer nesta promessa e viverem confiados nesta esperança, que por um veio a morte, mas que por Jesus veio a vida, a ressurreição e a vida. E ele mesmo diz, às irmãs de Lázaro lá em João capítulo 11, que ele é a ressurreição e a vida. E aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. João capítulo 11. Para onde irão os mortos? Aqui há um texto veterotestamentário, ou seja, que está no Velho Testamento, que já começa a nos dar uma luz sobre este assunto. No livro do profeta Daniel, no capítulo 12, do verso 1 ao 3, ele traz aqui algumas profecias que podemos dizer até que são escatológicas. Escatos, do grego últimos, logos é estudo, ciência. Então, escatologia, uma linguagem mais simples, traduzindo, seria o estudo dos eventos desses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus para nós. Depois do arrebatamento da igreja, alguns continuam dizendo que é escatológico, mas eu espero não estar mais por aqui. Então, naquele tempo se levantará Miguel. Miguel é uma expressão que é um nome que diz quem é como Deus. Tem até uma palavra nos Salmos que diz Mikamorra Adonai. Quem é como o Senhor? Mikamorra Adonai. Quem é como o Senhor? Então levantará Miguel, o grande príncipe, que se levantará pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia. Está começando a falar da grande tribulação, que é escatológico, ainda vai acontecer. Um tempo de angústia, o qual nunca houve. Ela não se compara com as guerras que Israel passou no Velho Testamento, no período interbíblico, na época dos Macabeus, nem as 3 guerras judaico-romanas, as que aconteceram por volta do ano 70, 66, 70,
indo terminar lá no ano 132 a 135 com a última guerra e a diáspora total, né, dos judeus, quando foi levantado, né, um falso Messias, né, Cristo mesmo falou que haveriam falsos Messias, e um deles lá no ano 132 a 135 desencadeou esta guerra. Foi uma grande batalha ali que os judeus lutaram, mas infelizmente foram vencidos, né, suplantados pelo Império Romano. Mas o tempo de angústia que Daniel fala aqui, que o Senhor Jesus também fala, né, em Mateus capítulo 24, ele fala de uma que nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Esse detalhe é muito interessante, porque Jesus fala sobre isto. Nós vemos também lá no Apocalipse, né, mais de uma vez também falando sobre aqueles que foram achados escritos no livro, eles herdarão, né, a vida eterna. Então, nós temos certeza, quer dizer, eu tenho certeza, sou pré-tribulacionista, que não passarei pela grande tribulação. Os que são meros ou pós passarão, mas se Jesus voltar antes, temos essa certeza também, né, que Jesus vem. A única certeza que nós temos, seja meso, pré, pós, é que Jesus ele vem para arrebatar a sua igreja. E o mais importante é que nós precisamos estar com os nossos nomes escritos no livro da vida. E muitos do que dormem no pó, o verbo dormir na Bíblia, ele às vezes, em algumas passagens, ele é sinônimo de morte. Você pode ir lá em João capítulo 11, Jesus diz, nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo. Na realidade, Jesus estava falando sobre a morte dele. Isso a Bíblia já coloca lá, né? Então, muitos do que dormem no pó da terra, porque ao pó voltaremos, ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Nós vamos encontrar, né, duas ressurreições no livro de Apocalipse. Daqui a pouco aparece, eu acho que eu mudei a sequência aqui, mas se não estiver no próximo, ela vai estar um pouco mais à frente. E Daniel continua dizendo, né, e os sábios resplandecerão como o resplendor do firmamento. E muitos do que ensinam a justiça refulgirão como estrelas sempre e eternamente. Então, quando ele fala desse detalhe sobre estrelas, é que nós não teremos mais uma vida terrena, mas a nossa vida futura, vindoura, né, em Cristo, ela é nos céus, na eternidade. Nesse mesmo capítulo, mais à frente, Daniel também vai falar que a ciência vai se multiplicar, por isso eu digo que esse texto ele é bem escatológico, né? Vamos continuar. Esse é um gráfico que eu fiz há muitos anos atrás sobre os sinais do arrebatamento ou prefigurações do arrebatamento. Nós vamos encontrar aqui, eu aproveitei esse slide, porque nós vamos encontrar Adão, o primeiro homem, o pó, que Deus criou ali e soprou o fôlego de vida. Por ele, né, veio a morte, mas lá à frente, por Cristo, né, vem a vida, né? Então, aqui dois símbolos, né, de arrebatamento e vida eterna. O primeiro foi Enoque, que a palavra diz que ele andou com Deus e não foi mais visto porque Deus o tomou para si. Então, todos aqueles que andam com Deus no caminho que é Jesus, já passaram pela porta estreita, estão no caminho estreito, né? Andando em santidade, na aspersão do sangue de Jesus. 1 Pedro fala sobre isso, né? Na santificação do Espírito, né? Estes que andam com Deus neste mundo tão difícil, né? Também um dia seremos não trasladados, mas seremos arrebatados. E mais à frente nós vamos encontrar aqui Elias, que também foi levado aos céus vivo. Então Elias e Enoque, eles não provaram a morte. Aí aqui tem até uma seta, que é uma das indagações aí, que ainda trazem muitas dúvidas e muitas suposições, se seriam, né, Enoque e Elias as duas testemunhas citadas lá em Apocalipse capítulo 11. Por quê? Muitos dizem. Porque o texto diz aqui, né, em Hebreus 9, 27, que como aos homens está destinado morrerem uma vez,
vindo depois o juízo. Então, Elias e Enoque não morreram. Por isso, muitos entendem que essas duas testemunhas serão, né, Elias e Enoque, que eles virão e eles ficarão pregando lá em Jerusalém no período da grande tribulação. Depois eles serão mortos, seus corpos serão expostos na praça por 3 dias e meio, e a palavra diz que todo mundo verá. Eu lembro que em 1980, na metade da década de 1980, nós achávamos que eles seriam vistos, né, por uma transmissão de televisão. E a ciência se multiplicou tanto, né, como o Daniel fala, que hoje nós podemos assistir, né, se eles estivessem hoje na praça de Jerusalém, todos nós hoje no mundo inteiro poderíamos assisti-lo no nosso aparelho de celular, na palma de nossa mão, né? Então, três dias e meio, depois o Espírito, eles morreram, porque o homem herdado morreu uma única vez, eles morreram, 3 dias e meio, 3 dias exatos é a ressurreição de Jesus. 3 dias e meio mostra que exatamente, cada dia está relacionado a um ano, né, da grande tribulação, né? Que a última semana ela tem 7 anos, 3 anos e meio é metade. Então, 3 dias e meio estão relacionados ao grande período ali de provas e lutas da grande tribulação. Então, o Espírito entra neles e eles são chamados aos céus e então eles vão para a presença de Deus. Então, aqui eu botei a figura aqui do cachorrinho, né? Hachiko Monogatari é um cão, né? Que ele ficou esperando, né, o seu dono que havia falecido, não sei quantos anos ele ficou, depois até em 2009 foi lançado, né, um filme baseado, né, nessa história, Dog's Tale, mostrando que o cachorrinho ele ficou ali esperando, né, o seu senhor voltar, né, um ser irracional esperou o seu senhor. E hoje nós estamos vendo homens racionais, inteligentes, desistindo de esperar o Senhor. A palavra diz, espera, porque se ele tardar, certamente virá. Ainda que muitos digam, né, que isso já vem acontecendo há muitos séculos, né, e desde que os nossos pais dormiram, né, nós estamos ouvindo essa mesma história, mas nós temos uma certeza, né? Cristo ele vai voltar para buscar a sua igreja. Certa vez eu fui fazer uma visita lá na Lagoa, aqui no Rio de Janeiro, né? E quando nós chegamos lá, a minha surpresa foi a seguinte, né? O cachorrinho da família estava enfermo e eles convidaram a gente para ir lá para orar pelo cachorrinho. Todo mundo gosta de pet, aqui em casa tem 2, né? Tem a Ságua, que é uma gata que eu ganhei de presente, tem o Bud, que é um salsichinha que eu dei aqui para a Elane. Já tivemos um outro aqui também que foi o Marley, que era um Lhasa Apso, né? Quando ele faleceu foi uma tristeza geral aqui. Então, muitas pessoas elas ficam tristes, abaladas, né? Com a morte de um cachorrinho, mas orar por ele não vai herdar a vida eterna, né? Você pode até pedir a Deus, muitos pedem, né? Mas nós oramos, né? O nosso objetivo da oração em favor daqueles que hão de herdar também a vida eterna. Mas o livro de Eclesiastes, no capítulo 3, né, no verso 21, diz assim: quem adverte que o fôlego dos filhos dos homens sobe para cima e que o fôlego dos animais desce para baixo da terra? E aí, vou deixar aqui a pergunta. Vou deixar não, vamos passar, né? Mas continue amando o seu cachorrinho, às vezes ele é o único amigo e o melhor amigo, né, que muitos têm, né? Mas o detalhe dessa história é que ele aguardou, né, o seu Senhor voltar até que ele morreu. E que nós também possamos aguardar. Se tivermos que enfrentar a morte, que venha a morte. Mas sabemos que no dia em que Jesus ele vier buscar, né, a sua igreja, nós ressuscitaremos. O cachorrinho não, mas nós ressuscitaremos. Vamos em frente. Então nós vamos encontrar aqui 3 ressurreições no Velho Testamento. Elias, Eliseu tem 2 participações, né, nesses relatos de ressurreição. Vamos ver aqui, né? Elias, ele ressuscitou o filho da viúva de Serepta. A palavra diz que o menino agravou muito a doença dele, ele morreu, e ele foi colocado na cama de Elias.
Quando coloca na cama, a cama é lugar de descanso. Então, quando ele é colocado na cama, o que estava dizendo ali essa passagem, né? Que Elias ele não teria um lugar de descanso enquanto o problema daquela viúva não fosse resolvido. E nós temos um Deus que não dorme e nem cochila. Ele é o guarda de Israel, ele é o nosso guarda. E é aquele que está lutando por nós. E ele trabalha, né? Jesus diz: meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também. E você pode ter uma certeza, né? O Senhor, ele não descansa. Ele trabalha até agora, até que o seu problema seja resolvido, né? Então Elias, ele deita sobre o menino. Ou seja, é a ação do corpo sobre o corpo. É o corpo vivo sobre o corpo morto. Então o corpo vivo, ele é a igreja que é corpo de Cristo. Ela precisa aquecer aqueles que estão morrendo, se desviando na fé. E a palavra diz que aquele menino, então, no calor do corpo, né, ele ressuscita. Eliseu, né, que foi discípulo, né, de Elias, ele faz a mesma coisa. Quando o filho da sunamita, né, morreu, né, ela foi até o monte, chorou ali aos pés de Eliseu. Eliseu mandou Geazi, não resolveu. Tem assuntos e problemas que você não pode mandar outro. Não adianta eu mandar outro, não adianta você mandar outro. Se o problema está conosco, nós é que temos que lutar, né, para resolvê-los. Então Eliseu ele vai também, volta, e quando ele chega lá ao quarto que a sunamita tinha feito, para Eliseu descansar, lá estava o menino também sobre a cama, exatamente como aconteceu, né, com Elias. E Eliseu faz a mesma coisa, corpo sobre corpo. Nós não precisamos inventar. É a igreja que aquece, é a igreja que ora, e no calor do corpo do Espírito Santo, na igreja, que aquele menino ressuscitou também. Isso aí é maravilhoso, né? Então, o corpo sobre o corpo. Depois nós vamos ver aqui que Paulo também faz algo muito semelhante. E um homem que numa batalha, né? Ele morreu numa batalha e ele foi jogado no túmulo onde estava Eliseu. E quando aquele homem morto que morreu na batalha, seu corpo tocou nos ossos do profeta, ele reviveu. Ouça a estrutura. Nós temos uma estrutura bíblica, doutrinária. Nós temos uma estrutura, né, que está baseada e fundada na palavra que o Senhor tem nos revelado a cada dia. Né? Então, quando nós, que somos como aquele homem que está numa batalha, que muitas vezes somos feridos gravemente, e muitos, né, até perderam suas vidas em batalhas neste mundo, né? Fazendo tudo certinho, com toda a armadura de Deus, combatendo o bom combate e tudo, mas perderam, né, a sua vida. Mas quando eles tocarem naquilo que é a estrutura que representa a palavra, a doutrina, eles ressuscitam. E assim também, quando nós que estamos batalhando, ainda estamos vivos, né, estamos batalhando, nós temos que voltar e temos que nos abrigar nessa estrutura do corpo, que é Cristo. A igreja é corpo de Cristo. O único lugar que podemos reviver é ali. Então, encontrei aqui 3 ressurreições no Velho Testamento e algumas aplicações. Deixar bem claro aqui que isso aqui não esgota o assunto, né? Tem inúmeras aplicações. Vamos agora para aquelas que aparecem no Novo Testamento. São 5, pelo menos. Da filha de Jairo, encontrada aqui nos Evangelhos, eu deixei aqui Marcos, né? Jairo era o principal da sinagoga, sua filha estava morrendo e veio a morrer dentro de casa. Jairo, como principal da sinagoga, ele não se importou com a sua posição, com o seu destaque. Ele queria que a sua filhinha, que foi a alegria, né, a grande alegria da sua vida, pudesse recobrar a sua saúde, né, e continuar vivendo. Então, o que acontece, né? Quando Jesus estava indo com ele, há aquela experiência, né, de uma mulher com fluxo de sangue que toca também em Jesus e ela é curada. Aqui nós vamos ver 2 mulheres, né, 12 anos sangrando, com 12 anos morrendo. Uma vai representar a igreja, porque ela está no meio da multidão, e era aquela que estava morrendo. Nós estávamos condenados pelos nossos pecados e delitos, o salário do pecado é a morte, mas quando nós tocamos em Cristo, né, a nossa morte ela cessa. E Jesus ele continua, porque depois ele vai, né, vir e salvar Israel, porque a filha de Jairo, ela representa Israel.
Então Jesus vai até a casa e ali ele ressuscita a menina. É aqui uma outra palavra, né, para nós, pais, professores, né, pastores, obreiros, senhoras. Existem muitas crianças que estão morrendo dentro de casa. Lares divididos, internet mal utilizada, violências de todos os tipos, agressão, violência psicológica, pressão psicológica, violência sexual, tem de tudo. Muitas crianças morrendo dentro de casa. A solução é simples. Faça como Jairo. Chame Jesus, leve Jesus até a sua casa. E aquilo que estava morrendo ou já estava morto, ele vai ressuscitar. E onde havia pranto, tristeza, ele vai trazer agora júbilo e alegria. A segunda ressurreição é de Lázaro, amigo de Jesus, né? Um dia eu fiz uma pergunta, né? O Senhor ele não nos chama mais de servo, mas de amigos. Por que Lázaro era amigo de Jesus, mas não estava andando junto com ele? Será que eu e você nos achamos amigos de Cristo, mas estamos distantes dele? Não podemos ficar distantes de Jesus. Então, distantes, uma aplicação aqui, né? Lázaro adoeceu. Suas irmãs intercederam, Jesus foi até o local onde ele estava, e ali Jesus vai proferir, né, essas célebres palavras, e nobres, né, espetaculares, né, que falam que ele é a ressurreição e a vida. E Jesus, então, ele vai até o local, manda retirar a pedra, na sua voz, no clamor da sua voz, Lázaro saiu para fora. Esse é um símbolo da ressurreição dos santos também, a nossa ressurreição. E quando ele vem para fora, ele estava com os pés atados, com as mãos atadas e com o rosto envolvido. Quantos hoje estão ouvindo, né? Estão presos na morte espiritual, o salário do pecado, morrendo ali nos seus pecados e delitos, mas a voz de Cristo, como me tirou lá do sepulcro, ela tem tirado a muitos. E como eu cheguei, como muitos têm chegado, os pés amarrados, sem condições de caminhar no caminho que é Cristo, com as mãos amarradas, sem poder trabalhar, a mão fala de serviço, ministério, né? Sem poder trabalhar para Cristo, e a cabeça, né, onde nós encontramos praticamente todos os sentidos, né, dos 5 sentidos, hein? E o homem, né, enquanto ele não ouve a voz do Senhor Jesus, os seus sentidos eles estão com grandes problemas e dificuldades, mas quando Jesus fala, tudo começa a ser mudado, né? Então Jesus mandou desatar, tirar aquilo que estava enrolando ali, fazendo com que ele perdesse, né? Ou tivesse os seus sentidos, né, reduzidos, Jesus dá uma bênção ali para a libertação dele, né? Então, vamos ouvir hoje a voz do Senhor Jesus falando para mim e você, né? Vem para fora, vem para fora. Agora desliga-o e deixai-o ir, né? Para onde você vai? Você é amigo, então não fique distante do Senhor, continue seguindo a Jesus. Na ressurreição de Cristo há um detalhe aqui que é muito, muito interessante, ele ocorre aqui em Mateus capítulo 27, verso 51, que é a ressurreição dos santos. A palavra diz que houve um terremoto, os sepulcros se abriram, na morte de Jesus, vejam só que maravilha, né? Na morte de Jesus, todos os que estavam presos neste cativeiro chamado morte têm a oportunidade de poderem agora sair vivos da morte para a vida. Mas estes, eles falam, né, eles apontam para aqueles que morreram no Senhor antes, morreram em Deus, na fé, na promessa, como Abraão, Isaac, Jacó, Josué, Caleb, Moisés e tantos outros lá do passado, né, que morreram na fé, eles são os santos. Então, quando a palavra diz que, acho que vai aparecer mais à frente também, né? Houve o terremoto, eles ressuscitaram, e na ressurreição de Cristo eles saíram do sepulcro e entraram e foram vistos na cidade. É exatamente o que vai acontecer com a gente. Não na Jerusalém terrena, né? No dia que Cristo voltar, não mais da sua morte, mas do seu retorno para o arrebatamento, os sepulcros não nos reterão. Nós sairemos e entraremos na Nova Jerusalém. Não nesta aqui, que está lá em guerra debaixo, né, de alvos, né, de mísseis, né? Mas nós entraremos na Nova Jerusalém, a Jerusalém celestial. Aí
temos mais duas ações aqui que são da época dos apóstolos, né? Tabita ou Dorcas, ela representa muito um trabalho que é feito pelas senhoras, que não pode morrer. Já usamos isso até em reuniões aqui, né? Ela morreu, ela estava cheia de orações, de esmolas, né? Ou seja, boas ações, né? E nós dependemos disto por parte das senhoras, né? Que elas continuem orando por nós, continuem fazendo esse trabalho, né, de visita, né, de assistência, como professoras, como senhoras, como mães, tias, avós, e ela veio a morrer. Então chamou Pedro, Pedro foi até lá, ela também já estava lavada, guardada num quarto superior. Pedro se ajoelhou, orou e Deus, né, a ressuscitou. Então, se você hoje está como Dorcas ou Tabita, onde é que estão as suas obras, suas esmolas, suas orações? Você desanimou, esfriou, né? A palavra diz que há muitos no nosso meio, 1 Coríntios 11, há muitos no nosso meio que estão fracos, doentes e dormes. Se você está fraco, doente ou dormindo, né, no sentido de morte espiritual, né, o Senhor ele não vai enviar Pedro, mas ele vai enviar o Espírito Santo. E a resposta da oração, né, daquelas irmãs que pediram para que Pedro viesse, é a mesma resposta da oração que hoje muitas irmãs e nós fazemos para que o Senhor ressuscite, né, as nossas irmãs queridas que são como Tabitas e Dorcas. A última ressurreição aqui é a de Eutico, que era de um jovem, que a palavra diz que Paulo estendeu, né, a prática da palavra até meia-noite, havia muitas luzes no cenáculo, ou seja, a revelação, a palavra, operações, mas Eutico ele assentou na janela, ou a janela, né? Então ele fica dividido, né, entre as luzes da cidade e as luzes da revelação. Há muitos jovens assim. Existem muitos jovens que estão duvidosos, né? Por outro lado, né, João, o apóstolo João, ele fala que ele se alegra muito em ver que alguns dos filhos, né, da igreja, eles andam na verdade. E ele fala destes filhos, os jovens, né, que eles são fortes, porque eles já venceram o maligno e a palavra de Deus habita nele. Mas Eutico, ele cochilou, muitos hoje estão cochilando, né? E estão caindo para fora. É uma triste realidade. Nós estamos vendo, né, pequenos intermediários, adolescentes, daqui a pouquinho já estão esfriando, aí não querem mais ir à igreja, já estão sendo convencidos, né, pelo mundo, pelas falsas amizades, e eles são puxados para fora, e a palavra diz que Eutico caiu morto, foi levantado morto. Aí tem aqui também uma experiência maravilhosa que serve para nós, né? Assim como Elias foi lá, deitou sobre o corpo, Eliseu foi lá, deitou sobre o corpo, e ambos ressuscitaram, Paulo desceu. Opa! Que tal eu, você, ministros, pastores, ungidos, diáconos, descermos um pouquinho só da nossa posição e abraçarmos esse jovem que caiu? Não põe, não bate mais, não coloca para fora. Jovem é jovem, já fomos jovens, já tivemos as nossas dúvidas, já caímos também. Alguém nos abraçou, alguém orou por nós, alguém nos trouxe para a presença de Deus novamente. Desce depressa, vai lá e abraça o menino. E foi o que Paulo fez. Abraçar é trazer para o corpo. E quando Paulo trouxe para o corpo, sua alma voltou, seu espírito voltou e ele ressuscitou. Então eu vou... Isso aqui eu já... só porque eu já falei, eu vou terminar aqui, tá? Depois eu continuo. A ressurreição dos santos por conta da ressurreição de Cristo, né? Mateus 27, dos versos 50 a 53, traz o seguinte relato, né? E Jesus, clamando, outra vez com grande voz, rendeu o seu espírito. Entregou o espírito nas mãos de Deus, né? Deu o último suspiro, né? E depois esse espírito que ele entregou na mão do Pai ia ser derramado lá no Pentecostes, né? 50 dias depois, lá no Pentecostes, o mesmo espírito que ele rendeu, o Pai iria derramar e derramou, né, sobre a igreja. E eis que o véu do templo se rasgou, ou seja, Cristo, ele abriu para nós um novo e vivo caminho, onde somente o sumo sacerdote, né, tinha acesso, que era o Santíssimo Lugar. Hoje, ele que nos fez um reino sacerdotal, ou reis e sacerdotes, nós podemos entrar por este novo e vivo caminho, a saber, né, como Paulo diz, né, pela sua carne, nós podemos entrar no Santíssimo Lugar. Rasgou de alto a baixo.
Não foi de baixo. Se fosse de baixo para cima, poderia dizer que era a ação do homem, mas de alto a baixo é a ação de Deus. E a terra tremeu, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros. E muitos dos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo do sepulcro depois da ressurreição dele, ou seja, os sepulcros se abriram, Cristo ele morre, ao terceiro dia ele ressuscita, e depois da ressurreição dele, Cristo é a primícia dos mortos. Então, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, nós também, depois da vinda do Senhor Jesus, assim como ele foi a primícia dentre os que dormem, nós também ressuscitaremos e entraremos na Nova Jerusalém pelas portas. Quem eram estes santos? Eram todos os salvos do período veterotestamentário, do Velho Testamento. Eles também tipificam todos os crentes que morreram na fé genuína em Cristo. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição, a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Alguns dizem que pode ser também que quando Cristo morre, ele vai às profundezas, e ele prega, alguns dizem, não vou nem falar aqui, mas ele prega, e a 1 Pedro 3,19b diz, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Eu prefiro ficar somente com isso, essa interrogação que eu coloquei aqui. Seria a prisão à morte? Sim, Cristo morreu, fenderam-se as pedras, os sepulcros se abriram, aqueles que morreram na esperança puderam então conhecer aquele de quem eles profetizaram e até mesmo tipificaram para depois serem levados para a presença do Pai. Então, no próximo nós vamos falar sobre as ressurreições que aparecem lá no livro de Apocalipse. Amém a todos, a paz do Senhor, até a próxima.